Dias frios, sol. Olha, gente, a gente não tem um equipamento profissional e a gente conta com a luz do sol. Eu quero falar sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Assustador esse riso. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um livro da Marta Batalha. É um livro que eu, a princípio, pelo título, eu não queria ler. E aí depois rolou uma coisa pra mim de quase que uma coisa ideológica, sabe? Assim, tipo, poxa, mas eu não quero ler a vida das pessoas invisíveis. Meu Deus, como é que é isso? Sabe? Eu tenho que ler a vida das pessoas invisíveis. É muito louco, tá? Mas eu tô aqui admitindo pra vocês. E aí, logo de cara, o livro me ganhou porque ele começa dizendo que várias coisas que vão acontecer no livro, várias coisas que vão aparecer no livro, são baseadas em fatos reais. E são fatos, assim, que a princípio não parecem muito, sabe... Que a princípio a gente fica com dificuldade de acreditar. Eu, pelo menos, fiquei com dificuldade de acreditar. O ponto de vista do livro, ele já se estabelece um pouco aí. Como é que a gente sabe que certas coisas aconteceram? Como é que a gente sabe que certas coisas aconteceram na história se a gente, de certa forma, já está preparado para acreditar que elas são impossíveis? Ou a gente está preparado para acreditar que elas não existem? Tem tudo a ver com essa coisa da vida invisível, né? Quem é que vê uma vida invisível? Como é que a gente define uma vida invisível? Como é que a gente aprende a ver uma vida invisível? A Marta está escrevendo um livro sobre uma outra era, sobre uma situação em que mulheres eram, sobre um contexto em que mulheres eram realmente subjugadas em muitos sentidos, mas as personagens dela não se colocam como subjugadas. Isso tem uma força, mas uma força assim incrível. E os dilemas que elas passam são dilemas muito parecidos com os dilemas que eu passo, sabe? Muito parecidos, ecoa muito. Então a sensação que você fica é que mesmo que você não seja uma mulher que foi obrigada a casar, uma mulher que foi obrigada a seguir tal e tal padrão, de certa forma esse peso ainda vive dentro da gente. Por mais que você não se identifique diretamente com aquela pessoa, naquela outra era, naquela sociedade que supostamente é tão mais tradicional do que a nossa, nossa, tem muita coisa em comum e inclusive tem um preconceito. Eu senti que tinha um preconceito meu olhando para aquelas mulheres e achando, nossa, eu sou super mais avançada, quando no fundo tem muitas coisas, muitos processos pelos quais elas podem ter passado, que são muito parecidos com os meus, né? Então, pra mim, é um livro que fala de sororidade. Por que você leria? Ou pra que você leria? Primeiro, assim, se você gosta de história, você vai adorar o livro, porque a história é contextualizada. Outra coisa, se você é feminista, se você gostaria de ser feminista, ou se você se diz feminista, acho que é super importante ler esse livro. Outra coisa, se você não se diz nada disso, nem sabe o que é isso, tem raiva de quem sabe, mas você é mulher, você gostaria de ter personagens que façam um agrado no seu coração, no sentido de fazer pensar sobre o que a gente pode fazer no mundo sendo mulher, tem que ler esse livro. Se você é homem e você também quer entender um pouco mais do universo feminino, tem uma entrada muito boa no mundo dessas mulheres e, inclusive, você tem uma entrada também no mundo dos homens que as acompanham. Eu leria pensando em entender sororidade, entender o que é o legado de ser mulher e entender o que é passar por experiências variadas do feminino. É engraçado, porque a forma como ela escreve não é uma forma deprimente, de maneira alguma, né? E as situações, às vezes, retratadas no livro são muito, muito difíceis. Então, é um livro que me deu força.
Depois você me fala, tá? Você lê e depois você me fala se te deu força, se não te deu força eu tô viajando, porque é sempre uma perspectiva muito subjetiva, então pode ser que eu esteja viajando. Mas... Cara, tem uma coisa que é genial nesse livro, que são as lições, né? Uma delas é a parte de Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice. Ela explica esse conceito, né? Que tem uma parte da personagem que não queria que a personagem fosse a personagem, explica como é que essa parte se criou dentro dela. E aí isso vira um conceito, né? Que vai sendo repetido ao longo da obra. A parte de Eurídice que não queria que Eurídice fosse Eurídice. E existe uma parte de Sabine que não quer que Sabine seja Sabine. E eu fui conversar com os meus amigos e existe uma parte dos meus amigos que não querem que meus amigos sejam meus amigos.